Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você está assistindo esse vídeo gravado, certo? Isso aqui é mais um webinar da série Uplast. Normalmente, quem faz a apresentação é a Pamela. Ela deveria estar aqui com a gente, mas a Pamela teve um pequeno acidente doméstico, uma coisa simples, mas que ela precisa, enfim, se cuidar, e ela não pôde estar conosco. Então, eu vou, professor Josmar Andrade, do curso de marketing da EASH USP. Estou aqui com o nosso querido convidado, o Vitor Magnani, que se dispôs a ter um pouco do seu tempo, uma retribuição do seu tempo de acha aí, para falar um pouquinho, bater um papo, como a gente sempre faz, sobre empreendedorismo e inovação, com foco, né, na possibilidade de abrir os horizontes das pessoas que estão na Zona Leste de São Paulo, que muitas vezes não pensam nessa possibilidade do empreendedorismo como alternativa de vida, né, e fazendo as pontes entre ciência, academia, universidade, o mundo das empresas, das organizações e as imensas oportunidades que a tecnologia, que esse país, que esse mercado abre, certo? O Vitor, gentilmente, está aqui com a gente, tem uma vida super atribulada, uma agenda complicada, mas eu fico muito orgulhoso de recebê-lo para falar com a gente. Eu vou até ter que pegar um papel aqui para ler todas as qualificações do Vitor para vocês conhecerem, né? O Vitor atualmente é Head of Public Affairs da Log, depois de uma passagem pelo iFood, é CEO do grupo IX, né? Também é presidente da Associação Brasileira Online to Offline, uma associação que reúne as maiores plataformas digitais de operação do país, né? Além de ser presidente do Conselho de Economia Digital e Inovação da FEComércio de São Paulo, né? Que é um cargo muito importante para trabalhar tecnologia e inovação na área do comércio. É membro do Conselho Nacional de Iniciativas de Apoio às Startups do Governo Federal e fundador do movimento Digitalize, uma iniciativa muito importante no país para a digitalização de pequenos e médios empreendedores. O Vitor tem experiência do lado de cá, de dar aula, certo? Já foi professor da FIA, do INSPER, e também tem um programa na Rádio Band News FM, né, no Grupo Bandeirantes, e também colunista na Forbes Brasil. Tem um monte de coisa a mais. O Vitor, se eu passasse aqui, a gente ia fazer o tempo inteiro do webinar aqui falando sobre as qualidades dele. E o que mais é tirar conhecimento dele, é conhecer o que ele pensa, o que ele acha desse momento muito importante. Bom dia, Vitor. Tudo bem? Depois de tudo isso que a gente falou, tudo bem contigo? Obrigado, Josmar, pela oportunidade. Aliás, eu também quero saudar todo mundo que está nos assistindo aí nas vias digitais e também nos canais ali da universidade. Eu devo muito à EASH. A gente vai abordar um pouco sobre isso, mas só para ficar nessa apresentação, você descreveu algumas coisas e papéis que eu ocupo, todos eles são sinérgicos, tendo em vista o propósito que eu levo para a minha vida, que é de fato transformar digitalmente muitos negócios no Brasil, porque a gente está vivendo um período histórico ímpar, né? A gente passou por duas revoluções industriais e a gente está no meio de uma terceira, que é essa transformação desses negócios, que não se trata somente do uso da tecnologia, mas também de um novo jeito de fazer gestão e administração desses negócios. Então, eu vivo dizendo que, no todo ou em parte, todo mundo vai ser digital, mesmo que não use qualquer tipo de tecnologia, porque o jeito de pensar, o jeito de se comportar já mudou, tanto nos negócios quanto para os consumidores. Então, todos esses títulos, essas ocupações que eu tenho, têm em vista esse meu propósito aí de vida. Então, Vitor, você sabe que tem uma aula que eu dou no mestrado profissional que eu falo isso. Eu falo que todos os produtos têm alguma dimensão digital. Se você considerar uma garrafa de vinho, que é um produto físico, certo? Minimamente você tem que considerar que um consumidor pode estar fotografando, colocando no Vivino para encontrar a avaliação do produto, e isso é uma dimensão digital de qualquer produto, qualquer serviço que a gente tem hoje em dia. Mas eu queria aproveitar esse gancho que você começou, que eu acho super legal. Aliás, é o motivo da gente ter convidado você para o Uplast, que é uma iniciativa de extensão que tenta colocar todo mundo na Zona Leste dentro, olhar nos olhos e ver as possibilidades, ver os filhos da Zona Leste progredindo, se desenvolver. E eu queria fazer essa pergunta para você. Você foi aluno da IASH, certo? Em que período você foi? E se você, qual é a sua relação com a Zona Leste de São Paulo? Para começar o papo. Tá, bom, eu acho que o principal histórico que eu tenho, que eu poderia falar, é que eu nasci e fui criado na Zona Leste de São Paulo, lá entre a Vila Réia, Vila Granada e Tinguçu, bem próximo do Cangaíba, ou seja, tem uma proximidade, inclusive
de geolocalização. Qual é a ASH? Hoje eu não moro mais na Zona Leste, em virtude de trabalho, tal, dos filhos, casamento, mas eu passei a minha vida toda, aliás, a minha concepção como pessoa e construção dentro da Zona Leste de São Paulo, que de fato é já uma cidade dentro de uma cidade, né? A população da Zona Leste toda já é maior do que a de muitos países mundo afora. Além disso, eu cursei gestão de políticas públicas na EASH e até, por incrível que pareça, embora trabalhe como empreendedor também em empresas, o curso de gestão de políticas públicas trouxe para mim uma grande bagagem para entender e também trabalhar nesse cenário. Mas, objetivamente, na sua pergunta, eu saí do curso de gestão de políticas públicas em meados de 2010, 2011. Foi quando eu saí do curso e fui para o mercado de trabalho. Fiz uma outra graduação também, eu fiz direito, mas nem gosto muito de falar que eu fiz direito. Eu sou advogado, tenho a ordem, mas eu nem gosto tanto de falar porque o que mais me fascina e me construiu, de fato, foi o curso de gestão de políticas públicas e muito mais do que o curso, foi o jeito como a EASH opera, né? Que é muito próximo do jeito como as empresas, as nativas digitais estão operando atualmente. Então, o famoso ciclo básico, onde você tem diversas matérias de outros cursos e também a visão de trabalhar em cima de problemas, é exatamente o que as empresas mais inovadoras estão fazendo. Que é sair de um contexto departamentalizado, ou seja, você tem áreas estruturadas dentro das empresas como marketing, o jurídico, vendas, e cada departamento tem o seu processo, onde numa esteira rolante, como na segunda revolução industrial, você passa de etapa a etapa até sair o produto final. Esse modo de construção ele vem sendo superado por um modo de pensar e de gerir essas empresas tendo em vista o problema. Então, eu não tenho mais a área estritamente isolada. Eu tenho grupos de pessoas de diferentes áreas que trabalham em cima de alguma questão. Então, vamos supor que a minha questão seja melhorar a qualidade de vida de prestadores de serviço, né, que estão dentro do meu ecossistema. Então, eu tenho que reunir não só a galera de produto, de tecnologia, que os prestadores de serviço usam, eu não tenho que envolver só comunicação, porque eu tenho que, de fato, passar as mensagens importantes e que a gente acha que é relevante para o dia a dia dele, nem só o jurídico que vai fazer a revisão dos contratos, enfim, eu tenho que reunir pessoas dessas outras áreas, juntá-las, agrupá-las para tratar dessa questão. Então, eu enxergo muito desse novo jeito de fazer a gestão nessas empresas como o jeito de que, principalmente, o ciclo básico, e ali é você focar ali na resolução de um problema com pessoas de diferentes cursos, de fato, o que as empresas mais inovadoras estão fazendo. Então, eu até sinto falta de ter mais disso durante. Eu senti, né? Falta de ter mais isso durante todo o processo de graduação, mas já nos primeiros semestres você já tem um bela de uma formação ali ser bem aproveitada em torno desse novo jeito de fazer gestão. Isso é muito legal o que você disse. Acho que é uma coisa que a nossa comunidade precisa se orgulhar de ser uma escola inovadora, transformadora e plural, que é um pouco que a gente repete que a gente quer ser, certo? Uma inovadora que ensina de uma forma diferente, transforma a vida das pessoas e respeita todos os credos, religiões, opções de gênero, enfim, é uma visão que eu acho que a ASH constrói e contribui muito para a Universidade de São Paulo. Agora, aproveitando, já falei muito da sua trajetória profissional, os cargos que você tem, tudo
Mas conta para a gente um pouquinho da sua trajetória profissional. Como é que você foi parar no lugar que você ocupa hoje, no lugar que você tem no mundo hoje? Como é que você chegou até aí? O que é que você fez no caminho? Tá, inicialmente eu comecei a trabalhar em agências reguladoras. Então, eu trabalhei por um tempo na Anatel e trabalhei por um tempo na CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que é uma agência reguladora que trata do mercado de valores mobiliários, de capitais, de ações, debêntures, tudo que é um valor mobiliário transacionado nesse mercado. Saí dali, fui para uma consultoria que ela era ampla, então tratava de assuntos econômicos, tratavam de assuntos de gestão, misturado com os assuntos regulatórios, sempre tendo uma visão para o Brasil, então clientes fora do Brasil, tentando enxergar como é que funciona aqui no nosso território, o que me deu a oportunidade de trabalhar 360, várias ferramentas que eu tinha iniciado como formação, mas eu precisava aprofundar. Saí de lá e entrei numa startup, isso era 7 anos atrás, que ninguém conhecia, que era o iFood, é o iFood, né? E eu fiz essa transição já com uma leitura de que aquele segmento, aquele jeito, o que estava acontecendo no mundo iria de fato chegar no Brasil e seria uma verdadeira transformação. Então, acertei nessa leitura, participei por alguns anos na construção de algumas áreas lá, não foi só uma. Então, passei por sustentabilidade, comunicação, assuntos que impactam o entorno da empresa, operações. E aí, enfim, aí um pouco mais recentemente eu vendi a minha participação no iFood e aceitei uma proposta, uma participação na Log. Então, na Log eu cuido de tudo que envolve o entorno da empresa. Então, não é da parte interna, o que acontece fora eu acabo tratando. Isso da parte voltada na minha atuação como partícula desse ecossistema digital. Além disso, aí, no decorrer desse processo, eu construí uma empresa que chama Grupo IX, que é a Innovation Experience, que ela está encaixada dentro do que muitas pessoas chamam de setor quaternário. Então, a gente tem o setor primário, ah, voltado a agronegócios e tudo mais, você tem o secundário, voltado ali à indústria, terciário, comércio e serviços. Alguns teóricos eles encaixam um setor quaternário, e aí eu estou me encaixando nisso também, porque é uma mistura de serviços e produtos voltados à propriedade intelectual, conteúdo e tal. Então, hoje o Grupo X tem toda uma esteira rolante ali de entrega para clientes de conteúdo, de comunicação e de estreitamento de laços com o público que queira comprar o que eles têm a oferecer. Então, a gente tem evento, a gente tem clubes ali de negócio, a gente tem uma revista, a gente tem alguns produtos que a gente consegue fazer, estudar mercados e passar isso adiante. Então, a gente transita muito entre entrega de um produto físico e serviço. Para além disso, eu tenho esses chapéus institucionais. Hoje, lá na Associação Brasileira Online e Offline, que tem esse nome inglório, eu não participei da escolha, depois que eu fui eleito, né? Quem criou o grupo foi a Baidu, que é o Google da China. Quando eles estavam no Brasil, ele reuniu 12 empresas que à época ninguém conhecia, então foram 5 anos atrás. Então, era uma tal de 99 táxis, era um tal de Log, tecnologia e logística, era um tal de iFood, restaurantes web, até os nomes eram diferentes. Dentro desses 12 tinha também o tal de Get Ninjas, que agora abriu capital e tal. E aí essas 12 começaram a crescer, enfim, a Baidu saiu do Brasil e eu acabei sendo eleito para essa função.
Hoje a gente é 105, a gente é um grupo de 157 plataformas digitais. Tem lá, ó, Mercado Livre, Americana, C6, Loft, Quinto Andar, a Rappi, a Waze, PicPay, PayPal. A maioria dos patrocinadores do BBB 22 estão lá. E a gente está lá para discutir problemas e temas de interesse dentro desse universo, dessa bolha que está se expandindo e está cada vez mais trazendo mais outras empresas para esse universo. E acabei sendo eleito também para o Conselho de Economia Digital e Inovação da FEComércio, que também reúne muitas empresas desse segmento, como Amazon, Uber, até a Natura, Avon, que estão nesse processo de digitalização. E lá a gente também se reúne periodicamente entre as empresas para tratar de algumas iniciativas que a gente pode realizar de maneira setorial. O meu programa na Band News FM passa todo domingo, meio-dia, chama-se Inovativos. Ali eu converso com alguns C-levels, executivos desse métier, né, desse setor. Então, assim, já aproveitando já a oportunidade que você me deu de explicar esse histórico e o que é cada caixa, de convidar todo mundo que tiver interesse em conhecer melhor esse segmento para empreender, para participar desse setor, de me procurar nas redes sociais. Eu vou ter o enorme prazer de apresentar um pouquinho de cada chapéu desse que eu apresentei. Você falou aí nos associados da AB. Como é que a gente pronuncia a sigla, o Victor? Eu chamo de O2O. O2O. Você sabe que vários desses que você citou aí são unicórnios, são empresas importantes, né? Valores de mercado acima de $1 bilhão. Nós tivemos representando a USP no final de 2019, começo de 2020, na Espanha, num evento de grandes universidades. E aí está todo mundo fazendo apresentação de plano de planejamento estrutural, missão, visão, valores das universidades, enfim. E aí, na hora da USP, está um pouco complicado, porque se você entrar realmente no site da USP, você não encontra missão, visão, valores da USP, né, cara? É tratado muito a nível de unidade. Mas a gente falou, fez um slide que era mais ou menos assim. A USP tinha, na época, o Brasil tinha 13 unicórnios. 7 delas tinham sido criadas com iniciativas de alunos da Universidade de São Paulo. Aí parou todo mundo e falou assim: talvez vocês estejam fazendo alguma coisa certa nessa universidade. Talvez, eu acho que talvez a universidade esteja fazendo alguma coisa certa. Mas eu queria aproveitar, né, antes da gente entrar um pouco mais nas questões da digitalização, de fazer uma pergunta sobre essa questão da cultura de uma empresa de tecnologia, dessas unicórnios na qual você tem grande experiência. Qual é a diferença que você vê na construção de uma cultura de uma empresa dessa em relação ao modelo tradicional de negócios? Como é que você enxerga lá de dentro as diferenças? Como é que funciona? A gente tem dois aspectos principais, né? Assim, você tem um aspecto que ele é mais visualmente impactante, né? Que é a estrutura física. E a estrutura física, ela, por diversas vezes, e não estou aqui falando como um arquiteto urbanista, mas todo arquiteto sabe, ele influencia e determina como as pessoas vão se relacionar naquele determinado espaço, né? Então, sobre esse primeiro aspecto, essas empresas elas são mais abertas. Em que sentido? Você não vai encontrar dentro dessas empresas a sala do chefe, a sala do CEO. Não existe uma sala onde o cara vai sentar lá numa puta cadeira, com uma mesa muito mais bonita do que todas as outras, não com porta-retrato, carpete, ar-condicionado, em que para você conversar com ele, você precisa pelo menos pular uma barreira de não sei quantos assessores, coordenadores, secretárias para conseguir conversar com esse CEO ou esse chefe. Então, são ambientes mais abertos, então mesas mais amplas, mais largas, as pessoas sentadas uma do lado da outra, às vezes não tem nem o lugar fixo para cada um, você senta onde você quiser. Isso propicia uma interface melhor e troca melhor no dia a dia, uma abertura melhor. Então, você, do ponto de vista arquitetônico, diria assim, você
cria algo mais horizontal, né? E não algo hierárquico. Então, pelo menos você tem maior possibilidade de fala. Além disso, tem toda uma questão ali de lúdica, né? Então, você tem paredes com vidros que você pode escrever e as pessoas são estimuladas a escrever. Você tem em alguns lugares piscina de bolinha, escorregador e até uma leitura que eu faço de todo esse ambiente lúdico também que é criado. É porque, queira ou não, quando a gente é criança, é onde a gente exerce o nosso maior potencial de criatividade, onde a gente não tem nenhum tipo de trava ou conhecimento prévio que possa, por algum motivo, nos limitar, falar não vai dar certo, ou por que eu não faço isso, isso te limitar. Então, esse ambiente lúdico, ele estimula também você trazer esse elemento de criatividade, que é o argamassa do que a gente chama inovação, que às vezes fica um conceito muito fluido e a gente não consegue dizer exatamente o que é uma inovação. Então, dentro desse aspecto, também tem essa questão lúdica. Além disso, tem todo um ambiente também que promove um pouco mais de liberdade, autonomia, mas obviamente que tem um elemento de responsabilidade aí. Então, geralmente nessas empresas, se você terminou o seu trabalho, você não precisa ficar na mesa jogando paciência ou jogando qualquer outra coisa, ou ficar navegando em site de fofoca, rede social. Você pode simplesmente pegar, sair ou subir para um outro lugar, jogar um ping-pong, jogar uma sinuca. Em alguns locais e algumas empresas, por exemplo, Mercado Livre, tem até academia lá dentro, vai lá para academia, enfim. Então você tem esse ingrediente também, esses espaços ali que, alguns chamam de descompressão, mas as salas de descompressão elas são a primeira geração disso que a gente está vendo. Hoje o que a gente está vendo é um ambiente cada vez mais próximo da tua casa e com muitas outras coisas para fazer ali. Além disso, você tem alguns ambientes desses, até a possibilidade de beber cerveja, tem um monte de bebida à disposição e tal. Então, tudo nesse primeiro aspecto que eu estou colocando, ele te coloca numa posição em que você tem autonomia, de certa forma, eu vou falar já do segundo grande aspecto, você tem ali um ingrediente de empreendedor, né? Porque, assim, embora você tenha tudo isso, você tem liberdade, mais autonomia, mais possibilidade de fazer as suas coisas, você também tem a responsabilidade, mas tudo leva para você ter esse tipo de valor. E aí vem esse segundo grande aspecto da cultura, que são alguns valores que antes a gente não falava dentro das empresas muito. Então, por exemplo, o valor do empreendedorismo não é um valor agora que se remete a quem fundou a empresa, quem está levando a empresa adiante, os funcionários não precisam ter esse elemento. Não. Empreendedorismo agora é um elemento de valor dentro de cada área, como profissional, dentro de um cenário que você entra na empresa no ano 1, no ano 3, tudo mudou. A tecnologia mudou, o comportamento do consumidor mudou. Então, se a gente está nesse ambiente muito celery, muito rápido de transformação, se o colaborador não for empreendedor também, game over. Então, o empreendedor ele tem esse elemento de desbravar, né? De sair do ponto A ao ponto B sem muito saber qual que é esse caminho, mas vai lá e faz, né? Então, esse segundo ingrediente cultural são alguns valores que essas empresas têm e esses valores cascateiam para o que a gente falou antes, que é um novo jeito de gestão, um novo jeito de
pensar o erro, porque por muitas vezes as empresas elas estão focadas em mitigar erro. E a escola é culpada nisso. A gente é culpado desde a origem nisso. Porque desde a origem a gente se pega a gabarito. Se você não respondeu a prova do jeito certo, você falhou. E se você falhou, você pode ser reprovado. Você sai desse ambiente concentrado em gabarito, que muitas empresas tradicionais têm ainda, ou seja, você não pode errar, para um ambiente que você aceita mais o erro e você potencializa o aprendizado. Então, eu não estou focado em mitigar erro, eu estou focado em potencializar aprendizado. Quando você inverte essa concepção, é quando você consegue falar: bom, ok, erramos, o produto não foi aceito, vamos consertar rapidamente, vamos tentar aprender ao máximo com isso para a próxima coisa que a gente fizer, vai dar certo. Então, é totalmente diferente do que a indústria tradicional vem fazendo e até como a gente se molda durante a nossa fase infantil, a nossa fase em faculdade, tendo em vista esse novo ambiente que estamos vivendo. Acho que muita coisa está sendo testada ainda nesse ambiente privado, nem tudo são rosas, tem muita coisa que ao meu ver, ainda muito errado, muita marketing no mau sentido, muita publicidade sobre coisas que não retratam de fato a realidade. Mas fato é que a gente está num movimento muito fértil para tanto a academia quanto até o Estado, percebendo todas essas mudanças que estão acontecendo, a academia ajudar a validar o que de fato para em pé ou não, tendo visto o que está acontecendo hoje, do Estado rever diretrizes também educacionais e também rever qual é o nosso objetivo como país, tendo visto essas mudanças tecnológicas. Então, é um ambiente muito fértil e produtivo para todo mundo exercer um pouquinho desse valor que é o empreendedorismo, seja como Estado, seja como academia, seja como empresas. De uma forma geral, o que você está dizendo é que esses ambientes são muito abertos à experimentação e à tomada de risco, certo? Controlada de alguma forma, né? E a autonomia do sujeito e dos indivíduos, das pessoas que estão lá dentro, para poder ter um espírito de tomada de risco, né? De suporte para isso. Porque não adianta você dizer, vai lá, toma risco e depois pune quando a pessoa erra, né? Precisa ter realmente uma cultura lá dentro que permita as pessoas acertarem, errarem, mas evoluírem, né? Como é que é a história? Erre melhor da próxima vez, não é isso? Agora, Potencializar aprendizado. potencializar o aprendizado. E aí você falou uma coisa importante, né, que eu gostaria de explorar com você, está na minha lista, que você já andou um pouquinho, mas eu acho uma pergunta bastante relevante. Veja, a universidade, durante muito tempo, quando eu me formei, né, fiz administração na FEA, fiz jornalismo na ECA, a gente sempre foi treinado para ser empregado, certo? Você faz a sua faculdade, termina e vai arrumar um emprego numa grande organização, uma organização que tenha o seu lugar. Poucas vezes a universidade foi muito aberta a ensinar as pessoas a empreenderem. Você acha que a universidade hoje tem condições, está fazendo esse trabalho melhor de criar empreendedores, de criar inovadores? Ou você acha que existe um caminho muito grande a ser desenvolvido, a ser perseguido, a ser trilhado? Eu acho que o primeiro passo foi dado, embora ele vai resultar em questões pouco eficientes. Então, eu vou tentar fazer a analogia com o que eu vejo nas empresas que querem inovar. Então, pega uma empresa tradicional e aí você vai falar assim, ela está vendo grande, ela está vendo que está tudo mudando, ela está perdendo mercado e ela precisa fazer alguma coisa. O que ela faz? Ela cria um departamento de inovação ou de digital. Ou seja, ela pega o assunto que ela está vendo que ela precisa ter atenção, encapsula
em um departamento, bota uma pessoa lá e fala, vai lá, vai sair alguma coisa de lá. Erro, porque isso precisa estar, a inovação, o jeito, a mudança, o digital, eles precisa permear a empresa inteira. Então, por exemplo, o que eu vejo de iniciativas nas universidades, vejo na USP também. Tu pega o empreendedorismo e você encapsula em alguma matéria, ou você encapsula em algum curso. Pô, tem MBA hoje na USP de empreendedorismo, pô. E você tem matéria também disso. Então, assim, é um primeiro passo, só que vai surtir pouco resultado. E o que eu vejo que está acontecendo na prática é que são os alunos, são as pessoas que estão com a demanda por isso, por diversos fatores, né? O principal fator para mim é o acesso à informação, né? Tem alguma coisa que está globalizada realmente no mundo, é o acesso à informação, desde que você, obviamente, tenha os acessos aos equipamentos. Então, estou dizendo que fluxo de capitais, fluxo de pessoas, tudo isso é questionável do ponto de vista se está ou não está globalizado, mas a informação está, pelo menos na maior parte dos países. O que isso quer dizer? Quer dizer que da minha casa, vestindo um pijama, é que hoje eu estou de blazer porque eu vou sair para uma reunião também, mas vestindo um pijama, eu consigo acessar em tempo real o banco de dados de uma universidade, sei lá, em Seul. Antes, eu tinha que pegar um avião e ir até Seul, falar com o professor, entrar na universidade, ir lá na biblioteca, falar com fulano, ciclano, para pegar. Eu estou criando essa imagem porque, assim, hoje a galera está no Instagram, está no Facebook, está navegando na internet, fala, olha, o cara conseguiu, hein? O cara, olha que legal, o cara empreendeu, conseguiu. Olha o outro também. Meu, o cara é parecido comigo. Ó, tá vendo esse negócio novo que saiu, uma empresa, uma startup e tal? Olha o jeito que ela trabalha. Ela parece ser mais legal. Aí o que acontece? O estudante entra na universidade e fala: pô, eu tenho condição de empreender, eu já vi isso, eu vi que acontecer, eu tenho um parâmetro. Fora toda uma questão que, assim, pô, hoje em dia o estudante vai ver uma imagem, sei lá, estou generalizando aqui, da Volkswagen tradicional zona, departamentão, e vai olhar, sei lá, a imagem do Nubank, descoladão, meu, colorido, tem todo um monte de coisa, os caras festejam em resultado positivo. Você acha que os caras vão preferir trabalhar onde? Mesmo como empregado tal, que, cara, super ok, incrível ir, porque como eu disse, hoje o tipo de profissional já carrega o valor empreendedorismo, tá? Não estou falando empresário, mas o valor empreendedor. Então, eu acho que, no todo, eu acho que a universidade ela precisaria pegar, obviamente, mantendo as matérias propedêuticas, aquelas matérias alicerces, aquelas matérias que não tem como ser colocar ingredientes de empreendedorismo, outras coisas, né? Para filosofia, uma matéria propedêutica, né? Meu, ali você pode até criar algumas outras matérias ali que tratam do assunto, sei lá, Schumpeter, bota alguns outros teóricos e tal, mas é uma matéria propedêutica, é mais difícil você colocar muitos ingredientes ali. Mas as outras matérias que talvez sejam de gestão, de recursos humanos, de marketing mais específico e tal, de você ir colocando elementos desse ingrediente. Eu acho que só assim que a gente vai ter um pouco mais desse também viés vindo da academia para o empreendedorismo. Então, na verdade, a gente precisa desenvolver espírito empreendedor em todas as disciplinas ao longo do curso, e não compartimentalizar em disciplinas. É isso que você está dizendo, né? Eu concordo com você. Eu acho que a gente precisa construir, né, dentro da universidade, a visão de que é possível ser um empreendedor, não numa disciplina, mas
no preparo de tudo que você faz. E, às vezes, até um aluno da faculdade de educação, um aluno da filosofia, ele pode ter uma ideia incrível que pode se transformar num empreendimento, não necessariamente dentro da sua área de formação, certo? Ele pode estar pensando uma coisa que vai se transformar. E a universidade tem que fornecer, vamos dizer assim, um suporte, a maneira de pensar. Eu acho que é isso que é importante. E aí eu queria aproveitar e engatar numa pergunta, como é que você vê, e isso já puxando um pouco a sardinha para o lado da BITS, que é aonde surge a iniciativa do UpLast, como é que você vê o papel das incubadoras, das aceleradoras nesse processo? A gente podia fazer mais? A gente está fazendo direito? A gente podia fazer melhor? Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, professor, eu acho que hoje é até difícil você falar que ter uma universidade, ter uma escola com muitos cursos assim, e você não ter pelo menos alguma iniciativa nesse sentido, porque eu acho que seria um desperdício, porque muitas coisas elas acontecem mais na nossa vida a depender do estágio de vida que nós estamos. Então, exemplo, vamos pegar uma pessoa que tem uma família, 2 filhos, esposa, marido, tem já a sua vida, enfim, com algum certo conforto, já conquistou. Fala para essa pessoa assim: porra, bora criar uma coisa extremamente nova, vamos empreender. Você vai pensar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, porque ela já construiu algumas coisas ali, ela já está com uma outra visão de mundo. Até pode ter aquelas pessoas que falem, sim, vamos lá. Mas no todo, os jovens, eles têm mais esse espírito de ir para frente, de fazer, tentar colocar alguma coisa diferente no mundo. E isso, se bem canalizado dentro da universidade, que é onde esse jovem está nessa etapa, pode surtir ótimos resultados do ponto de vista de negócios que surjam por meio ali do seio universitário. Bom, agora, a pergunta é, como que a universidade ou determinada escola pode ajudar nesse processo, seja como incubadora, seja como aceleradora, né? Para além dos mecanismos que existem hoje são os tradicionais. Então, por exemplo, eu estou com uma pesquisa legal, aí eu quero algum recurso, aí vou lá na FAPESP, pego um recurso, tal, coloco lá no projeto, né? Bom, para além disso, o que mais poderia ser feito? Eu acho que a universidade, de uma maneira geral, não estou falando só da USP, elas estão muito fechadas para outros atores que poderiam ajudar. Então, quando a gente fala de aceleramento de empresa, a gente não está falando só de um ativo talvez financeiro. A gente está falando, por exemplo, de um ativo também que envolve, por exemplo, networking. Então, como aqueles fundadores, aquelas pessoas que estão começando o negócio, podem encurtar o espaço de tempo delas até chegar um determinado ator que pode ajudar. Então, sei lá, ele está querendo clientes, tem um ator que pode trazer clientes e conectar esse cara aqui, uma pessoa que precisa de alguma solução tecnológica, mas ele não consegue acessar quem pode resolver aquilo, e aí a entidade responsável pelo aceleramento conecta. Então, assim, só estou citando um exemplo, né? Aceleração de negócios não é só investimento, não é só networking, é uma gama ali que no mercado privado a gente chama, por exemplo, de smart money, que o cara não traz só o dinheiro, ele traz o conhecimento, ele traz os contatos, ele traz não sei o quê. Então, nesse caixote de aceleramento de negócios, ao meu ver, deveria ter uma abertura maior para outros atores da iniciativa privada, e também da iniciativa pública, e conectando
para ter, de fato, muitos atores ali dentro de aí eu vou usar o linguajar nosso aqui do ecossistema, que se complementam, né? Ecossistema é uma palavra do vocabulário biológico que a gente importou, que nada mais é do que órgãos ou matérias interdependentes, né? Então, você tem o coração com o pulmão, com o estômago, experimente tirar um deles. Tirar um deles, ruim. Então, ecossistema. Então, dentro da aceleradora, criar um ecossistema ali com muitos atores importantes que podem ajudar esse processo de empreendedorismo. Nem sempre as pontes estão estabelecidas. Talvez em algumas unidades melhor estabelecidas do que nas outras, né? Mas, enfim, para ir terminando já, que eu sei que o seu tempo é escasso, e eu vou fazer uma pergunta pessoal. Assim, se você, Vitor, reencontrasse o Vitor lá de trás, ou se você encontrasse um jovem, uma jovem, começo de carreira, nasceu lá no Cangaíba, pega o CPTM, conhece as agruras do trem lotado para chegar na faculdade, querendo empreender, e estivesse começando a vida, que conselho você daria para essa pessoa começando a vida? Olha, é uma pergunta que eu já me fiz, já, né? Porque não é de fato uma pergunta tão incomum assim, mas eu acho que o conselho que eu daria é aproveite ao máximo o momento em que você se encontra, independentemente do curso ou mesmo do que você está vislumbrando para o futuro. Aproveite o agora para você se construir da melhor maneira. Por que eu estou falando isso? Porque a vida me levou a outros caminhos que não foi o curso que eu fiz que determinou. E a gente tem a possibilidade hoje de ser tanta coisa, de ser o que a gente quiser. Então, se você está hoje estudando em marketing, você pode fazer transição de carreira, você pode abrir negócio, pode fazer tanta coisa. Então, não se limite, aproveite o agora. Acho que, talvez fosse essa frase que eu gostaria de ter ouvido antes para acelerar o meu processo. Talvez eu aceleraria o meu processo ali de mudança e de tentar me encontrar com base em algum propósito de vida. Então, aproveite o agora e não se limite. Você pode entender e saber de muita coisa para além do curso só de marketing, o curso só de gestão de políticas públicas, o curso só de gestão ambiental ou de sistema da informação, enfim. A gente tem uma vida inteira aí para se completar e se transbordar. Vitor, muito obrigado pela conversa, foi ótima. Espero que as pessoas que tenham assistido tenham compartilhado da felicidade que eu tenho de encontrar um ex-arachiano. Sempre fico muito feliz de encontrar os alunos da maravilhosa arte se dando bem na vida. Esse é o nosso papel. E fico feliz. E vamos combinar aquela vez que você vai presencialmente lá encontrar com os meninos, as meninas. Eu tenho certeza que eles ficaram muito felizes de te encontrar. Muito obrigado. Então, pessoal, encerrando nossa conversa aqui no UpLast, a gente vai rapidamente colocar isso no ar, né? Agradeço ao Vitor Magnani aí, que esteve com a gente nesses últimos 50 minutos aí conversando. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade quando a gente vai se encontrar. Valeu, Josmar. Valeu, Yash. Abraço, beijo.